Mas vamos começar com a notícia mais bombástica de ontem. Cruzeiro, bastidores agitadíssimos, salários atrasados e os jogadores anunciaram uma greve em carta aberta aos torcedores ontem. Maria Cláudia Bonucci está na porta da Toca da Raposa. Bonucci, boa tarde. Conta como é que tá a movimentação por aí, os jogadores apareceram, vai ter treino ou não? Seja bem-vinda. Oi, Maria. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao que tudo indica, eles não vão se reapresentar hoje aqui na Toca da Raposa, né? Ontem eles estavam de folga, deveriam vir hoje para o treino às 4 horas da tarde, mas já disseram que não vão aparecer. O motivo, todo mundo sabe, né? São os salários atrasados, tanto de funcionários quanto de jogadores. As duas últimas folhas salariais não foram pagas, além de valores relativos aí a 13º, férias, FGTS e outros débitos. Essa greve foi anunciada ontem à tarde através das redes sociais dos jogadores. Eles publicaram, né, uma carta cobrando um posicionamento efetivo da diretoria do Cruzeiro. Nessa carta, eles demonstraram preocupação principalmente com os funcionários do clube, que atualmente vêm sendo auxiliados pelos próprios atletas. Bom, o time também fez questão de ressaltar, né, que apesar de tudo não tem faltado empenho em campo. O Cruzeiro só volta a jogar na sexta-feira da próxima semana, quando enfrenta o Avaí fora de casa. Mas já está quase completando, né, 24 horas de que essa greve foi anunciada. A gente entrou em contato com a assessoria de comunicação do Cruzeiro. O clube, por enquanto, ainda não se pronunciou. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, não está em Belo Horizonte. Ontem ele participou de um congresso sobre gestão de futebol em Portugal e deve retornar ainda hoje para o Brasil. Maurício. Valeu, Maria Cláudia Bonucci. Vamos acompanhar como é que foi essa greve, essa repercussão dessa greve dos jogadores do Cruzeiro na reportagem do Elton Novaes? Tanta coisa tem acontecido além dos portões da Toca da Raposa. Cientes das dificuldades, né, que todos estão passando, tantos atletas, funcionários, mas que todos que colaboram sempre o bem do Cruzeiro, independente das circunstâncias. Essa entrevista foi depois do empate entre Cruzeiro e Botafogo. O 15º do Cruzeiro em 30 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde de ontem, jogadores do clube divulgaram um manifesto afirmando que vão realizar uma paralisação. O goleiro e capitão da equipe, Fábio, usou as redes sociais para comunicar a decisão dos atletas. Na postagem, eles classificam como desgastante e angustiante a necessidade de escrever uma carta para cobrar seus direitos. E revelam ainda que os atrasos em 2021 chegaram a 6 meses. A diretoria não está cumprindo seus compromissos, o grupo está insatisfeito. E não é só uma questão de dinheiro não, hein? Tem a ver com gestão, a forma de cuidar do grupo. Então isso é uma declaração. E pesa muito dentro de campo. Futebol é um esporte de alto rendimento, o atleta tem que estar focado. Em outro trecho da carta, é relatada a ausência de respostas da diretoria quanto aos salários atrasados. Se nós, que somos pessoas comuns, quando nós temos nossos problemas particulares, isso afeta a concentração, por que um atleta não ia sentir a mesma coisa? E num grupo que não é tão homogêneo assim, tem jogadores mais experientes, que ganham mais, tem garotos, essa diferença pesa ainda mais. Sem dúvida, mais um grande problema para o Cruzeiro resolver. Se a situação está difícil para os jogadores, imagine então para o pessoal da limpeza, da rouparia, da segurança, da jardinagem, que trabalha aqui no Cruzeiro. Eles completaram 2 meses de salários atrasados. E na última terça-feira, antes do jogo contra o Botafogo, receberam a doação de uma cesta básica para cada funcionário, vinda do técnico Vanderlei Luxemburgo. Essa gente é que fica mais fragilizada em atrasos como esse. Então não é um manifesto de quebra de confiança, eu vejo mais como um manifesto de pedido de socorro mesmo. Todos os setores do clube estão atingidos pelos atrasos salariais. O Cruzeiro só volta a jogar pela Série B na sexta-feira da próxima semana contra o Avaí em Florianópolis. Até lá, muita coisa precisa ser resolvida. Imagina o Vanderlei tendo que se concentrar em correções táticas, técnicas do time e, ao mesmo tempo, ter que segurar uma greve que está para estourar ali, ter que segurar uma questão financeira que já está pegando aqui. Fica ligado no Globo Esporte, no nosso site ge.globo, que a gente vai atualizando todas as informações. Vamos!
Estamos de volta, 1h37 aqui no Primeira Edição para falar da Raposa, hoje com Arthur Moraes, e o Thiago Fernandes também já está conectado com a gente. Primeiro você, Arthur, um abraço, boa tarde, uma quarta-feira que ainda está repercutindo muito, e essa quinta, claro, com desdobramentos mais efetivos dessa greve que até o Sub-20 aderiu, como você trouxe em manchete, né, Arthur? Boa tarde. Exatamente, boa tarde, Pedro Abílio, companheiros da Ação Azul. É aquele trabalho, né, de interação, portal, né, o impresso aí com o rádio, né, toda a nossa equipe aí, naturalmente, sempre atenta, e já o Thiago Fernandes conosco, sempre buscando a melhor apuração. Ele até já havia antecipado uma situação que se confirma como a vinda já, o regresso já do presidente Sérgio Santos Rodrigues a Belo Horizonte, já que ele deixou Lisboa por volta das 9 horas da manhã, e o seu desembarque está previsto para as 5 da tarde no aeroporto de Confins. A coisa realmente azedou, né? Ontem, essa manifestação, os jogadores, e a fila aí a gente pode colocar, comandada pelo Fábio, a gente fala comandada no bom sentido, né, gente? Porque ele é o capitão, é o principal líder hoje do elenco estrelado, e eles se manifestaram através de carta nas redes sociais, esses jogadores publicando essa tomada de decisão de paralisação das atividades, dos treinamentos, no popular, uma greve. E aí o Sub-20, nesta quinta-feira, também aderindo a esta greve, paralisando as atividades, a preparação do time Sub-20. Thiago Fernandes, de ontem para hoje, ou até o presente momento, nenhum posicionamento da assessoria de imprensa, nenhum posicionamento do presidente, de ninguém da diretoria, nem o Ricardo Rocha se pronunciou, até porque quando ele falou já no início, né, na sua chegada ao clube, ele fez questão de defender os salários em dia, de que os salários seriam mais importantes do que pagar transferban, contratar reforços. E no final, nenhuma coisa nem outra, nem transferban, nem salários em dia. O curso que o presidente estava participando em Portugal se estenderia até sábado, agora mais com confraternizações, jantares, encerramento deste evento, e o presidente, diante desta situação, naturalmente se antecipando e já regressando nesta quinta-feira a Belo Horizonte para tomar as providências, reuniões e naturalmente posicionamento, porque se faz necessário que o Cruzeiro se pronuncie, que o Cruzeiro, mais do que fale, dê uma solução aos jogadores, para que o clube retorne às suas atividades, a equipe retorne aos treinamentos. Hoje, por exemplo, estava marcada a reapresentação dos jogadores, porque ontem foi folga. A reapresentação marcada para hoje às 4 da tarde, e ela não vai acontecer pelo visto. Meu amigo Thiago Fernandes, boa tarde. Boa tarde, Arthur, Pedro, Cadu, um prazer participar aqui mais uma vez, poder falar com vocês e falar um pouquinho sobre essa situação envolvendo o Cruzeiro. Especificamente, os jogadores esperavam que hoje houvesse ao menos uma solução, ou algo próximo disso vindo da diretoria. Até o momento, os jogadores não foram comunicados sobre nada envolvendo uma possível solução em relação aos atrasos salariais. Os atletas esperam essa posição da diretoria, tanto os jogadores do time profissional quanto os atletas do time sub-20, e sem nenhuma informação, sem nenhuma solução, sem nenhum tipo de resposta da diretoria, eles já deixaram claro que não participarão, não treinarão na tarde de hoje. O treino estava marcado para as 4 horas da tarde, às 16, e sem resposta de ninguém da diretoria, os jogadores não treinarão. E aí fica aquela pergunta, né? Quem falaria com os jogadores nesse momento? O Rodrigo Pastana, que era o diretor de futebol, foi demitido. O gerente de futebol, que era o Pedro Moreira, também foi demitido. Então isso talvez ficasse a cargo ou do Ricardo Rocha ou do presidente Sérgio Santos Rodrigues. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, até a noite de ontem,
estava em Portugal, ele inclusive participou de uma resenha ali ao lado de agentes de futebol e dirigentes de outros clubes. Pessoas que estiveram na reunião, nessa resenha, digamos assim, conversaram comigo e me explicaram ali que o presidente estava bem constrangido com a situação, nem sequer quis falar sobre a situação envolvendo as finanças do Cruzeiro e acabou deixando a reunião acompanhado do diretor de futebol Alexandre Matos, que hoje está sem clube, e do Renato Valenti, que é empresário e dono do Boston City, que muito provavelmente vai ser o futuro clube do Alexandre Matos lá nos Estados Unidos. E os três deixaram a reunião hoje cedo, né? Hoje pela madrugada, tanto no Brasil quanto em Portugal, porque às 6 da manhã do Brasil eles teriam que pegar o voo de Lisboa rumo a Belo Horizonte. Tanto que são esperados hoje em Belo Horizonte, esse trio hoje já em Confins, no aeroporto de Confins, por volta de 3h30 da tarde, 4 horas da tarde, que seria o horário da representação dos jogadores. O mais provável é que o presidente Sérgio Santos Rodrigues se manifeste e dê alguma posição ao elenco do Cruzeiro até amanhã. Então vamos aguardar agora o que o presidente Sérgio Rodrigues tem para dizer sobre essa situação envolvendo o Cruzeiro. E aí, repassando até o Cadu a situação. Cadu, para você, o presidente já está demorando demais para se manifestar, para falar algo sobre essa situação envolvendo a greve anunciada pelos jogadores do Cruzeiro? Que honra, Thiago, que honra mesmo, prazer falar com você. Tá demorando para se manifestar e até creio, né, está muito evidente que essa greve anunciada pelos jogadores e pelos funcionários, ela quase que dá o carimbo final para infelicidade do timing da viagem do Sérgio Rodrigues, né? Não era para viajar agora e isso deixa claro, né? Você falou quem que vai resolver essa coisa da greve. Se tivesse comando, às vezes a greve nem aconteceria, né? Porque ele poderia mediar, né? O trabalho de um líder muitas vezes é mediar. Só que se o cara não tá aqui, ele não vai conseguir mediar nada. Pois é. Então, essa é a situação. Algo a completar daí, porque eu já vou fechar esse primeiro bloco, que daqui a pouco eu também vou falar de uma conversa que eu tive por telefone. Daqui a pouco na sequência do noticiário do Cruzeiro. Você fecha daí, Thiagão? Arthur, fecho daqui sim. Uma situação importante é que a ideia dos jogadores do Cruzeiro era que essa greve se iniciasse na sexta-feira passada. E aí, logo depois ali do jogo contra o Coritiba. O Cruzeiro venceu o Coritiba por 3-0 no Couto Pereira. E antes mesmo do jogo, o Vanderlei Luxemburgo tentou apaziguar a situação. Em uma conversa do treinador com um grupo de atletas, ele deixou claro que seria importante e prudente naquele momento que os jogadores focassem na partida contra o Coritiba. E depois da partida contra o Coritiba, que eles decidissem o que fosse feito, se paralisariam ali já no sábado, no fim de semana, ou paralisariam no decorrer dessa semana atual. E aí, como o Cruzeiro venceu o Coritiba, alimentava ainda aquela expectativa de conseguir o acesso, mesmo que remota, mas o Vanderlei Luxemburgo conseguiu contornar a situação internamente. Os jogadores acataram ali a palavra do treinador e decidiram que a paralisação só aconteceria se o Cruzeiro sofresse um novo tropeço. O Cruzeiro sofreu o tropeço contra o Botafogo, empatou por 0-0, e aí sim a paralisação acabou sendo acatada nesse momento. Os jogadores anunciaram que fariam essa paralisação e não treinarão já a partir de hoje, quando seria a representação do elenco. Perfeito. Tá, então, o nosso Thiago Fernandes, como sempre, muito atuante, buscando aí toda a apuração em relação a essa situação. Aguardemos a chegada do presidente. Qual a posição que ele irá tomar? Que satisfação será dada ao elenco estrelado, ao time principal e também o sub-20? O certo é que a coisa azedou. E Arthur Moraes, destaque final do Cruzeiro aqui no Primeira Edição, Arthur. Olha, também em Portugal, o empresário Pedro Lourenço, né? Toda vez que o Cruzeiro vive essa turbulência, esses momentos difíceis, vem sempre à tona o nome dele. Até o questionei por telefone se ele queria se posicionar, não quer, entendendo que quem tem que se posicionar
é o presidente, ele está a passeio com a família, foi comemorar aniversário, mas estará regressando no final de semana, está ciente, claro, de tudo que está acontecendo em relação ao Cruzeiro, a essa greve imposta pelos jogadores, até porque o mundo está globalizado, então você sabe de tudo a todo momento, mas não quis não se posicionar, repito, o Pedro Lourenço a respeito dessa situação, porque o torcedor o vislumbra, né? De repente como comandando o Cruzeiro, com o presidente pedindo renúncia, enfim, não quis comentar nada a respeito da situação, então, o empresário Pedro Lourenço. O presidente chega hoje, Pedro Abílio.